Como todos sabem, nós trabalhamos aqui no Viana, entre seus vários braços de assistência social, com a campanha do Amigo Doador. E fazendo parte da equipe de divulgação, eu posso compartilhar com vocês algumas das experiências que essa campanha proporcionou, trabalhando como multiplicador da necessidade e da conscientização tanto da doação de sangue quanto do doador regular. Um dos principais objetivos da Casa Espírita é transportar a conduta cristã em sua pura essência para os corações e mentes, como fez Jesus em seu Evangelho, trazendo da Palestina para a terra do Cruzeiro, onde hoje conhecemos como Espiritismo. E que a conduta cristã se assemelha mais aos seus ensinamentos. Qual das condutas cristãs se assemelha mais aos seus ensinamentos do que a doação de sangue? A todo tempo somos informados, direta e indiretamente, dessa necessidade que literalmente salva vidas. Hoje, nós sabemos que a cada 2 minutos, aqui no nosso país, uma pessoa precisa de transfusão de sangue. E justamente na terra do Cruzeiro, qual a nossa atitude como espíritas em relação a essa necessidade? Nós estudamos sobre o Espiritismo, assistimos às palestras, tomamos os passes, água fluidificada, ou seja, recebemos todo o amparo da Casa Espírita. E o que nós doamos? Principalmente quando sabemos especificamente de uma necessidade. A doutrina espírita ensina que vivemos em um planeta denominado de provas e expiações. Corresponde à necessidade da transição do nosso espírito, destinada ao nosso aprimoramento e aprendizado espiritual, possuindo os mundos as suas classificações com características específicas. E nós hoje entendemos as 5 classificações. Temos os mundos primitivos, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. Expiações e provas, hoje o nosso planeta. O mal predomina sobre o bem. Planetas regeneradores, o bem já prevalece sobre o mal. Os ditosos ou felizes, o mal não existe. E os celestes ou divinos, o bem reina soberano. O nosso hoje, em sua vibração atual, como expiação e provas, nós temos como características a superioridade de inteligência em relação aos espíritos do mundo primitivo. Mas, apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos. Em geral, o espírito encarna para expiar faltas e realizar provas. Muitos se sentem como estrangeiros, expulsos de mundos melhores. E a Terra, no seu estado atual, é um exemplo desse tipo de mundo. E nós buscamos, mais do que nunca, participarmos do mundo de regeneração. A tão falada transição planetária, onde muitos desejam participar e estarem incluídos nela. E as características do mundo de regeneração são: ele é conhecido por transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre da paixão desordenada. Em geral,
Os espíritos encarnam para expiar faltas e realizar provas. Orgulho, inveja e ódio já não mais existem. Só essa última característica já parece paraíso para a gente. E vem a primeira questão, a primeira reflexão. Nós queremos tanto participar e estar incluso em regeneração. Por que não demonstramos a atitude de regeneração hoje? Ainda nas vibrações que nos encontramos. Por que esperar uma melhora planetária para ter uma atitude que é necessária com essa melhora? Como prepotentes e orgulhosos, que nós somos em alguns aspectos, somente em alguns, nos julgamos proprietários costumazes do planeta. Parecemos desconhecer que a nossa morada se apresenta insignificante diante da grandeza do universo. É importante considerar que a Terra é um ponto minúsculo em nossa galáxia, comparado a um pequeníssimo grão de areia no deserto, sabendo que a Via Láctea contém cerca de 200 bilhões de estrelas. Ao mesmo tempo, a nossa galáxia igualmente se revela modesta diante da imensidade cósmica constituída de 125 bilhões de galáxias. E com o passar do tempo, a nossa noção de centro do universo como individualidade, ela foi se modificando. Há mais ou menos 100 mil anos, o homem se achava centro do universo. Há mais ou menos 2000 anos, a Terra era o centro do universo. Há 500 anos aproximadamente, o Sol era o centro do universo. Há 50 anos, a galáxia era o centro do universo. E atualmente, nós entendemos que o universo não tem um objeto como centro. Então começamos a entender a nossa limitação. Quando Jesus fez a alusão do grão de mostarda, nós podemos também fazer em relação à comparação do indivíduo ao universo. Com toda a complexidade, beleza e harmonia do universo, percebemos uma inteligência inquestionável. Percebemos a presença da divindade superior que existe em todos nós. E sendo portadores da centelha divina, partilhamos dessa inteligência. Porém, por que não direcionamos como Cristo para o amor e para a caridade? Exercitando essa inteligência espiritual. Dedicamos muito tempo para as conquistas materiais e para os prazeres. Quanto tempo nós dedicamos para a nossa elevação, lapidação espiritual? Nós já falamos diversas vezes que nós nascemos e já crescemos sendo instruídos para o sucesso profissional, para a constituição de uma família, para o sucesso sempre material e afetivo. E o mais importante, que é o espiritual, que é o eterno, que é a característica da nossa imortalidade da alma. E estendendo um pouco mais as lições de caridade, o Mestre, em sua plenitude celestial, afirma que somos também deuses. Isso nós conhecemos. E que o reino de Deus está dentro de nós. Também conhecemos essas características. Denomina Deus de meu Pai e afirma que a casa de seu Pai, ou seja, todo o universo, há muitas moradas. Portanto, somos responsáveis não apenas por nós, mas também pelo próximo, nossos irmãos. Jesus disse ainda que o seu reino não é deste mundo. E para compreender e habitar o universo, necessário se torna galgar os degraus da evolução espiritual.
através das inúmeras oportunidades que a reencarnação proporciona. A nossa evolução, tão almejada, que procuramos a todo momento, muitas vezes sem esforço. E nós entendemos que através da prática constante do amor em sua plenitude e essência, que nós começamos a entender o caminho e os mecanismos necessários. Que através da caridade, não apenas do bem material, mas do consolo, da palavra confortadora e, por que não dizer, da doação de sangue. Essa semana, a equipe de divulgação aqui do Viana tem visitado muitas escolas. Em auditórios, em visitas diretamente nas salas de aula, junto aos alunos do segundo grau, primeiro, segundo e terceiro ano. E é interessante, quando a gente toca no assunto com esses jovens, um certo receio em relação à doação de sangue. Tanto por desconhecer a extensão da necessidade, como derrubando mitos. Ontem, nós visitamos uma escola em um auditório com mais de 100 alunos. E no começo, nós percebemos um semblante receioso, em alguns, e até de descaso, característica da própria idade. Em uma apresentação que deveria levar 30 minutos, os alunos começaram a interagir, nós fomos estendendo as explicações, eles começaram a fazer perguntas, das mais simples às mais complexas. Nós levamos 1h30 com esses alunos. E quando terminou a apresentação, com muitos aplausos deles, você via, percebia nitidamente a mudança de semblante. Eles entenderam, sem nenhuma base espiritual direta, a importância desse ato. E hoje, nós visitamos uma outra escola, onde expomos a nossa campanha em 3 salas de aula. Em média de 15 minutos, 20 minutos em cada sala. E nossa dirigente nem sabe dessa notícia boa, passar de primeira mão. Os alunos tinham projetos ligados à área da saúde para poder apresentar em relação ao transplante. Mudaram o projeto, reuniram os professores e agora em dezembro já conseguimos, hoje à tarde ainda, um ônibus, e agora em dezembro as 3 turmas vão se juntar para o ônibus buscá-los e todos irem para o Hemocentro doar. Entenderam na hora a oportunidade e a necessidade e já vão praticá-la. E nós, com o conhecimento espírita que nós temos, ainda somos de vez em quando resistentes a atender a esse chamado. No Novo Testamento, diz que Deus é amor. Para nos elevar espiritualmente, é preciso praticar sempre o bem, cultivando o amor nas terras áridas do nosso interior, o que justifica, às vezes, a nossa resistência de praticá-la. Paulo afirmou, com muita propriedade, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver caridade, nada serei. Em uma das belíssimas obras de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, que foi muito divulgado em algumas palestras recentemente, desde da sua introdução até os 20 capítulos que Joana traz com extremo louvor, no capítulo 1, já denominado Jesus e Desafios, ela traz um comparativo do sentimento
que pode a caridade trazer a todos nós. E ela explica: o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio, vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora. Vez por outra, experimenta a paz, que passa a querer de forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. E é interessante, porque essa é uma característica da caridade. Todos nós vivemos as nossas turbulências. Todos nós passamos por aqueles períodos espinhosos. Mas quando a gente pratica a caridade, a gente sente uma tranquilidade. Nós sentimos em nossos corações um amparo, um bálsamo que ameniza todas as dores que nós estamos passando. E aí ele passa e nós voltamos para as nossas dores. E aí praticamos novamente a caridade. E nos sentimos bem novamente. E aí com o tempo ela vai passando e voltamos aos poucos a buscá-la. E quando nós começamos a entender esse medicamento, nós começamos a fazer o sentido inverso. Praticar a caridade em tempo constante. E teremos apenas breves momentos de sofrimento. Até a caridade se tornar característica. Porque a prática ela vai resultando na nossa elevação moral, consequentemente na espiritual, e nós começamos a vivenciar esse estado. O Cristo ressaltou que o óbolo da viúva foi ofertado com o seu próprio sacrifício, já que a sua dádiva foi retirada do seu sustento, que lhe faria falta. O mestre reafirmou que o bem que façamos a outro deve ser realizado em segredo, isto é, sem ostentação. Quando des de esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Jesus também considerou que, além de amarmos o Pai, deveríamos amar o nosso próximo, assim como nós mesmos. Isso nós sabemos. A doação de sangue está claramente contida nesses ensinamentos crísticos. Estaremos ofertando o que realmente possuímos. Certamente, os que têm medo de doar seu sangue fariam intenso sacrifício, e sua dádiva seria análoga à de pobre viúva. Citado no Evangelho. Ao mesmo tempo, o próximo que receberá o nosso sangue, que talvez seja uma forma de salvá-lo dentro de uma emergência médica, não tomará conhecimento de quem foi o samaritano, quem lhe doou o precioso líquido vital para a sua sobrevivência. E assim como a passagem do samaritano, nós podemos ser esse samaritano, ou podemos ser aquele caído que necessita do amparo do samaritano. E cada vez que nós tivermos mais contato com as pessoas que necessitam de sangue, inevitavelmente nós lembramos da passagem do samaritano. Inevitavelmente a gente começa a se colocar em qual das duas atitudes eu estou hoje e qual eu posso estar amanhã. É tão comum as pessoas não doarem sangue, primeiro porque nunca ocorreu nenhum caso de necessidade na família, ou por acharem que existem doadores suficientes. E hoje nós entendemos que não, e de maneira trágica.
A Organização Mundial da Saúde estima que dentro de um país, 3 a 5% da sua população seja doadora para suprir as necessidades de transfusão de sangue. No nosso país, nós temos menos de 2% da população que doa. Os níveis, os estoques dos hemocentros estão sempre em estado crítico. Um fator RH ou outro sai do crítico para o satisfatório dentro de um mês ou outro, mas posteriormente ele retorna para o crítico. A caridade chamando a responsabilidade àqueles que a procuram. Na doação de sangue podemos comparar também com a avareza, a não doação de sangue. A avareza material e espiritual. E nós que somos espíritas nos tornamos duplamente culpados. Porque nós conhecemos a extensão dessa necessidade. E também compreendemos a extensão da não prática dela. Continuando com Jesus e a atualidade, tem outra passagem bem interessante que a gente pode linkar com a avareza, no capítulo 14, Jesus e posses. O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Enrijece os sentimentos, que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Quem sabe aquele que doou sangue pode se encontrar em sua residência, em um estado de angústia temporária por alguma passagem junto a ele próprio, a família. E do nada ele começa a receber vibrações, acalentando, amparando, mudando o nosso estado de vibração interior. Ou mais, aqueles que doam sangue durante o sono, em momento de desdobramento, podendo ser levados a presenciar o trabalho e o amparo da espiritualidade. Por que eu toco nessa questão? Porque perante a Deus, nenhum ato de caridade passa despercebido. Tudo o que fazemos de bem e de bom sempre retorna para nós mesmos. Sempre. E muitas das vezes quando mais precisamos. Não que façamos isso como moeda de troca, mas é lei de Deus. E quanto maior o que doamos, maior também o retorno. E doar para salvar vidas, eu não consigo pensar em nada maior do que isso. No livro O Profeta, de Gibran, encontramos um profundo ensinamento. Vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dardes de vós próprios que realmente dais. E complementando, outro que nós conhecemos bem, em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Nós abordamos alguns aspectos espirituais da importância da doação de sangue e da prática dessa extensão de caridade. É justo que conheçamos também alguns benefícios ao nosso corpo. E eu listei em um site de saúde 10 benefícios para auxiliar no estímulo, não só espiritual, mas também material.
Doar sangue equilibra os níveis de ferro em nosso organismo. O ferro é parte importante do organismo dentro da hemoglobina, que é a que transporta oxigênio para os tecidos. Esse benefício é ainda mais importante em mulheres pré-menopáusicas, já que ajuda a reduzir a possibilidade de um ataque cardíaco. Melhora o fluxo sanguíneo. Doar sangue nos ajuda a evitar hipercoagulação e para que o nosso sangue flua com mais facilidade. A hipercoagulação pode gerar ruptura dos nossos vasos sanguíneos, já que existem agentes que podem fazer coagular o sangue, como o tabaco, o estresse ou o excesso de açúcar em nossa dieta. Nos ajuda a proteger o nosso coração. Existe uma relação direta entre as doações e a proteção que damos ao nosso coração. Normalmente o ferro, que já aparece em diversas características, já que acelera a oxidação do colesterol, lesiona as paredes arteriais e engrossa o sangue. Acredita-se que as doações reduzem em 88% o risco de paradas cardíacas. Diminui o risco de câncer. Mais uma vez, o ferro é o vilão. De acordo com um dos estudos, as pessoas que doam sangue 1 ou 2 vezes por ano têm menos risco de sofrer câncer devido aos altos níveis de ferro em seu sangue. Acredita-se, no entanto, que uma dieta pobre em ferro pode produzir anemia, por isso não é recomendável como forma de se evitar o câncer. Nos dá informações sobre a nossa saúde. Isso todos nós conhecemos. Quando nós doamos sangue, nós recebemos através da carteirinha um raio-x do nosso estado, um check-up, onde nós podemos entender se existe doenças infecto-contagiosas, os níveis de hemoglobina, pressão arterial, temperatura, pulso. Prolonga nossa vida. Acredita-se que as doações de sangue podem fazer com que as pessoas doadoras vivam aproximadamente mais 4 anos, em comparativo com as pessoas que não doam sangue. Tem um benefício mais social do que científico, do fato que aumenta a nossa expectativa de vida, já que se acredita que as pessoas que ajudam os outros, de maneira altruísta, costumam viver mais do que o fazem em troca de um benefício normalmente econômico. Esse foi o do que a turma jovem mais gostou. Queima calorias. A turma adorou. Existe um grande consumo de energia na doação de sangue, já que o corpo realiza um grande esforço no momento de recuperar o sangue e com isso consome muitas calorias na extração. Ajuda com insulina. As doações de sangue reduzem o risco de ter diabetes. As pessoas que doaram sangue têm uma melhor sensibilidade à insulina, embora não exista uma explicação extensa para esta relação. E por fim, dos benefícios, rejuvenesce o organismo. Doar sangue é um processo de rejuvenescimento. Como é reduzido o nível de fluido, o corpo tende a gerar novas células, criando um sangue novo, limpo e fresco. A doação de sangue, que é de 450 ml, o nosso corpo leva apenas 24 horas para produzir todos os 450 ml que nós doamos. 450 ml de sangue novo e fresco. E melhora o estado emocional. Isso não precisa nem entrar em detalhamento. Acredito que não existe a sensação melhor e maior depois de se doar sangue. Sabendo que aquela doação, aquela bolsa de sangue, pode salvar até 4 vidas com uma única bolsa de sangue. Então, quando você termina de doar sangue, coloca seu pezinho no chão, que você sai da poltrona, você já sai com a sensação inigualável. Quem já doou sabe disso. Quem não doou é uma oportunidade.
E quem alguma vez doou, mas no estado de extrema urgência familiar, no estado de angústia, experimente doar apenas voluntariamente, para experimentar uma nova sensação. Nós entramos no aspecto espiritual, nós entramos no aspecto físico, falando sobre a caridade e a extensão da caridade. Que tal nós ouvirmos um pouco sobre isso da própria caridade? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós. Não serei abandonadas, paciência, Deus lá está. Sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto, que eu lhes lia no semblante que em seus corpos, tiranos do espírito. Tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava no seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalhos e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles, que nunca mendigaram, implorar a piedade. Com o coração túmido, de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todo vos saciareis. Vede quando é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexorível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que
eu vos conte, entre o que se arrolam sobre a minha bandeira, nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. E finalizando a nossa apresentação de hoje, nada melhor para falar de doação do que crianças que precisam da doação de sangue. Existe pouco material, ainda no meu ponto de vista, em relação a essa divulgação tão importante. Mas eu encontrei um vídeo curto de uma instituição belíssimo e eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Meu nome é Sara, eu tenho 8 anos, eu tive leucemia linfóide aguda. Heróis de mentirinha ficam voando e às vezes eu não acredito nisso. Eu acredito que tem vários heróis que não querem aparecer, mas eu sei que eles existem. Você não pode olhar pra agulha, porque senão se você olhar, daí você passa mal. Mas eu falo pra pessoa assim, pra ela tentar, porque ela vai conseguir e vai ajudar as pessoas. Eu queria te agradecer por causa que você tá ajudando a gente e mais outras pessoas que precisam de sangue. Muito obrigado por ter doado sangue pra mim, porque agora eu tô com saúde. Obrigado. Ajude a salvar mais vidas. Acesse dosanguepelobrasil.com.br e saiba como participar. Doar sangue é um imenso ato de carinho. E quando a gente dá carinho, ele sempre acaba voltando. Eu pensava no melhor, por causa que dizem que se pensar no melhor, o melhor acontece, né? Daí eu comecei a pensar no melhor, o melhor chegou. Carinho inspira carinho. E esse é um vídeo rápido, justamente é real, certo? Para a gente ter um pouco mais da ideia da importância da doação de sangue. E eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de compartilhar um pouco do estudo sobre essa vertente da caridade. E o convite, ele fica aberto a todos nós, para podermos praticar essa extensão de caridade e fazer parte dessa corrente do amor em movimento. Muito obrigado.